Graça e paz, amados irmãos, estamos começando aí com mais um estudo do nosso canal Esconderijo do Altíssimo. E é um prazer estar aí de volta com os nossos irmãos. Depois de um ano aí, né, que ficamos sem gravar vídeos, ficamos sem fazer estudos, hoje estamos de volta. E já deixa aquele like aí, né, comenta, dê seus comentários a respeito do estudo que nós vamos fazer. Na nossa página do Facebook também, que lá nós temos todo o conteúdo também, né, dos vídeos anteriores. Nós postamos versículos diariamente lá e é uma coisa, né, que abençoa a todos nós também. E sem perca de tempo, irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da igreja de Éfeso, que é uma das 7 igrejas, né, que nós iríamos estudar. E hoje eu vou fazer apenas uma introdução, né, do contexto histórico dessa igreja. E no próximo vídeo, aí eu já entro nos versículos, né, da palavra de Deus, para nós estudarmos verso a verso. Então vamos lá, irmãos. A igreja de Éfeso, ela é uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Hoje eu vou falar para os irmãos o contexto cultural da época, né, o contexto religioso e o contexto comercial desta pequena cidade que fica em Éfeso. Éfeso é uma cidade greco-romana da antiguidade, né, que ela fica na Ásia Menor, uma área litorânea ali da atual Turquia, hoje nos dias de hoje. E Éfeso, desde os tempos antigos, é uma cidade importante por causa da sua posição geográfica. Por quê? Porque ela tem um grande centro comercial próximo do mar, que facilitava comércio de produtos vindo do interior, e era a chegada comercial do Mediterrâneo, né, do mar Mediterrâneo. Então, se os irmãos verem no mapa, tem um mar que corta bem a cidade ali, onde os navios trafegavam e passavam ali para entregar, né, e fazer seus tipos de comércio, né. E nisso envolvia ouro, prata. Era uma cidade que desenvolvia grandes negócios lucrativos, né, por causa da sua religião, porque ali havia uma imagem de muitos deuses que era vendida no templo de Diana. Nós vamos falar disso mais para frente, que ela é uma deusa, né, dos romanos, que para os romanos tem o nome de Diana, né, e para os efésios tem o nome de Ártemis, né. E a população total aí de Éfeso naquela época era de 400 mil a 500 mil habitantes. Então ela era a quinta cidade mais populosa de todo o Império Romano, né? Então ela era uma das cidades do Império Romano, uma das províncias do Império Romano, porque o Império Romano naquela época era feito de províncias para governar cada região que eles dominavam. Então toda a Palestina ali era dominada pelo Império Romano, ou seja, quase toda a Europa, se vocês irmãos verem, era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, né, ficava na Itália, como os irmãos já sabem, e tinha várias províncias ao redor ali da Europa. E Éfeso foi declarada a capital da província da Ásia no ano de 133 a.C. Mas algumas pesquisas, irmãos, revelam que Éfeso era o centro urbano antes de Cristo, quando ela era ocupada por um povo chamado Jonos, um povo que ninguém sabe a respeito, né, só está mencionado aqui, mas ninguém tem muita informação sobre esse povo que morava lá antes. E lá, irmãos, ficava um dos maiores anfiteatros do mundo, o maior deles na capital, com capacidade para 25 mil pessoas em suas arquibancadas. Ou seja, era um teatro ali, né, onde haviam muitos espetáculos, né, de apresentações de deuses, né, porque ficava perto do templo de Diana, né, e era um lugar onde corriam muitas festas, muitas liturgias, né, de acordo com a religião deles, que era a religião grega. E também em Éfeso surgiu as condições para uma mudança fundamental do pensamento de todo o Ocidente, que durante o século 6 e primeiro antes de Cristo, Éfeso e Mileto, também na Ásia Menor, são os berços da filosofia, ou seja, a Grécia ali, né, junto com a Palestina, eram o berço da filosofia grega, né?
o que eles criam, que era a filosofia grega para eles, né? Ou seja, dali surgiu muito do humanismo, né? Das filosofias, onde as pessoas sentavam ao redor de um lugar para discutir suas filosofias e tentar encontrar o ponto da vida. Como os irmãos conhecem muitos filósofos aí, Platão, Freud, entre muitos outros que, né, não tiveram origem ali, mas Éfeso era uma cidade da Ásia que tinha muito da cultura grego-romana, né, greco-romana, misturado com seus costumes. E nela se destacava por suas, né, iniciativas culturais, como escolas filosóficas e escolas de magos, e muitas manifestações religiosas, né, sendo significativa em torno da deusa Ártemis, como eu disse para os irmãos. Então, em toda a cidade de Éfeso, irmãos, o templo da deusa Ártemis, né, ou da deusa Diana, era o templo onde, né, muitas pessoas vinham de fora, né, muitas pessoas que eram politeístas, né, daquela época, as pessoas da Grécia vinham de fora somente para ir ao templo de Ártemis, porque ali, além de ser um templo da deusa adoradas por eles, né, era um lugar de grande comércio, onde se ganhava muito, se lucrava muito com a venda de deuses, né, feito de prata, feito de ouro. Então era um lugar onde realmente, além de ter toda aquela expectativa de vendas de mercadoria, de ouro, um lugar lucrativo, era famoso por sua religiosidade também, né, por suas manifestações religiosas, sendo mais significativo em torno da deusa Ártemis, né, e porque ela é a deusa do meio ambiente, conhecida por Diana pelos romanos, né, ela é a deusa da fertilidade. E é dedicado a Ártemis, o maior templo nela encontrado pelos arqueólogos, né. E ao lado do templo de Ártemis, com mais ou menos 80 metros de comprimento, né, ele tinha 50 metros de largura. Foram encontrados alguns vestígios no palácios romanos, né. E aí umas outras descobertas que incluem casas de banho, de mármore. Então era um negócio bem sofisticado, né, porque aquele povo, o povo daquela época, era um povo que tinha muito dinheiro, era um povo que vivia bem, era um povo rico, né, era um povo intelectual. Então não se misturava com outros povos, então era um povo rico, né, de todas as formas. Era uma cidade muito rica em seu ambiente, uma cidade intelectual, uma cidade que, quando foi implantado o Evangelho de Cristo, aí sim passou a ter muitas mudanças. Essas descobertas, né, irmão, depois desses locais, ali no templo de Éfeso, perto do templo ali, foi dedicado um templo à adoração do imperador de Roma, né? E aí havia uma estátua de Domiciano, imperador que auxiliou João Evangelista na ilha de Patmos. E ele perseguiu os cristãos também. E como praticamente todas as cidades ao redor do Mediterrâneo, também Éfeso acumulava sua tradição, né? Traços religiosos orientais, egípcios, gregos, romanos, judaicos, ou seja, era uma mistura de religiões. Então todo mundo ali acreditava em alguma coisa, né? Até porque quando Paulo vai a Éfeso, no capítulo 19 de Atos, se os irmãos verem na passagem ali, no comecinho da passagem, eles têm um templo para cada deus, né? Inclusive ali eles representam um templo ao Deus desconhecido, que no caso seria o Senhor, né? O Deus verdadeiro, ao qual eles não sabem o nome, e ali Paulo começa a pregar para eles. E incluindo isso, né, irmão? Incluindo esse fato de que Paulo pregou para eles, eu quero falar para os irmãos aí, eu quero ler junto com os irmãos, Atos, capítulo 19, a partir do verso 23, para os irmãos estarem por dentro aí do que eu estou falando, para não ficar só nas minhas palavras também, né? Então vamos lá, irmãos. Atos, capítulo 19, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Uns ouviram chamado Demétrio, né? Ouviram chamado Demétrio, fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos,
Vocês sabem que nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo grande perigo de ver o povo rejeitar os nossos negócios. E não é só isso. Existe o perigo do templo da deusa Diana não ficar valendo mais nada e também ser destruída. A grandeza dessa deusa é adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Como disse para os irmãos, as pessoas vêm de todos os locais da parte do mundo para adorar esta deusa. O versículo 28 continua dizendo: quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, dois macedônios que viajavam com Paulo. Eles arrastou até o teatro. Lembra do teatro que eu falei para os irmãos? Né? O grande teatro que fica ali perto do templo de Roma, o templo da deusa Diana. Então, eles arrastaram os irmãos para lá, né? Porque ali era o centro, né? Ali todas as pessoas estavam reunidas ali, onde acontecia muitas coisas. E ali exporam Paulo, né, e seus seguidores ali. E Paulo queria falar ao povo, né? Mas os irmãos não deixavam. Alguns altos funcionários daquela época da província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. O versículo 32 continua: naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se chamava no teatro estava completamente em desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outras, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas, pensando que Alexandre era ocupado por judeu, os obrigaram a ir contra ele à frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando ele percebeu que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande deusa Diana de Éfeso, né? E aí o texto vai continuar descrevendo, né, irmãos? Eu não vou ler tudo aqui para não ficar muito cansativo, mas foi isso que aconteceu. Mas vamos entenderem depois, quando nós entrarmos aí no capítulo de Apocalipse, capítulo 2. Então o que aconteceu? Paulo foi pregar nessa cidade, tem muitas menções de Paulo nessa cidade, inclusive a gente vai falar aí no próximo estudo. Paulo escreveu cartas para a igreja de Éfeso, Paulo esteve nessa igreja, e esta era a cultura de Éfeso antes do evangelho chegar a ela. Então foi por isso que eu fiz toda essa introdução para os irmãos entenderem a cultura que havia em Éfeso e depois dizer o que Éfeso se tornou, né, no próximo vídeo. Eu vou dizer para os irmãos o que Éfeso se tornou assim que o cristianismo adentrou dentro da comunidade de Éfeso. Certo, irmãos? Então, essa aqui foi só uma introdução sobre a igreja de Éfeso. No próximo estudo aí falaremos a respeito do capítulo 2 de Apocalipse. Já entraremos explicando todos os capítulos, né, os versículos das 7 igrejas. E continuaremos aí com o estudo da igreja de Éfeso. E com o decorrer do tempo aí, o que a gente puder tirar as dúvidas dos irmãos, os irmãos deixem nos comentários aí embaixo alguma dúvida que os irmãos têm. Tem a nossa página no Facebook também. Entra lá, Esconderijo do Altíssimo. Deixe suas perguntas lá também, né? E nós tentaremos responder todas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então é isso, irmãos. Espero que o estudo tenha ficado claro para os irmãos, essa introdução. E que os irmãos sejam abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda a glória é a Ele. Nós fazemos o estudo por nome do Senhor, para aprendizado de todos nós, né? Não somente eu que estou aqui à frente, colocando esse estudo para os irmãos, mas também para aprendermos todos juntos, né? Todos em comunidade, assim como eu também aprendo, né? Busco as informações, vou atrás, aprendo. Eu creio que os irmãos também têm muito a me ensinar a respeito disso. Então, é por isso que eu falo, irmãos. As dúvidas que vocês tiverem, não deixem de fazer, não deixem de fazer essas perguntas a respeito do tema. E é isso, irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, né? E até o próximo estudo aí, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.